O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viaja para a Europa na próxima segunda-feira. O período de uma semana fora do país ocorre em meio às discussões sobre o plano de corte de gastos do governo. A Marília Ribeiro conta que, na visão do ministro, o atraso pode ajudar a aprimorar o plano. Na próxima semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, embarca para a Europa para uma série de reuniões. Haddad viaja na segunda-feira e retorna na próxima sexta. Com a viagem, as discussões sobre o pacote de revisão dos gastos devem avançar pouco. Com isso, a apresentação das medidas não vai acontecer antes da volta do ministro ao Brasil. A demora em divulgar as medidas tem provocado temor no mercado sobre a consistência das contas públicas. Com a insatisfação dos investidores, Haddad disse compreender a inquietação sobre o chamado risco fiscal de descontrole das contas. Segundo ele, a equipe econômica irá apresentar propostas de corte de gastos obrigatórios para manter o arcabouço fiscal. Nesta semana, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, defendeu que o pacote seja anunciado ainda em novembro e que parte do projeto seja aprovado no Congresso Nacional em 2025. Segundo a ministra, o presidente Lula já sabe dos números e de onde seriam feitos os cortes, mas que é preciso um aval do chefe do executivo. A medida tem resistência entre integrantes do governo, como, por exemplo, Luiz Marinho, que é ministro do Trabalho e Emprego, que ameaçou pedir demissão caso houvesse corte de gastos em benefícios de sua área. Para este ano, o governo tem a meta de zerar o déficit e, para isso, a equipe econômica lançou uma série de medidas para aumentar a arrecadação. Em setembro, um relatório do Tribunal de Contas da União mostrou que há risco de não atingimento da meta fiscal do exercício financeiro de 2024. O dólar voltou a subir, chegou a R$ 5,87, encerrando a semana no segundo maior valor da história. Misael Mainetti. Com os investimentos em compasso de espera em relação às eleições americanas e a incerteza sobre as contas do governo, o dólar disparou e fechou na maior cotação em quase 4 anos e meio. A moeda americana encerrou com alta de 1,5%, negociada a R$ 5,87, segundo maior valor nominal da história. O recorde é de R$ 5,90, em maio de 2020, durante a crise da pandemia. No ano, o dólar acumula valorização de 20%. A alta do dólar tem relação direta com o receio dos acionistas em relação ao governo federal, que ainda não entregou o projeto de corte de gastos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não tem previsão para apresentar esse projeto ao Congresso Nacional. O economista Rodrigo Simões explica que o problema está na velocidade do aumento das despesas em relação ao crescimento da economia. Nosso problema não é dinheiro, nosso problema é qualidade e direcionamento. O economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo, Denis Medina, diz que a proximidade com a disputa entre Donald Trump e Kamala Harris deve pressionar o dólar no início da semana. Mostra que o dólar pode se valorizar não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então isso é um fator positivo para o dólar de uma forma global e isso afetaria também o Brasil de alguma forma. As eleições americanas acontecem na próxima terça-feira, dia 5 de novembro. Bom, vamos ouvir sobre a alta do dólar, esse agito no mercado financeiro, os nossos analistas Mano Ferreira e Adriano Cerqueira. Mano e Adriano, bom dia. Há efetivamente um descompasso entre o que o governo arrecada e gastos permanentes, tanto é assim que o próprio governo pretende apresentar esse pacote em algum momento. A ministra Simone Tebet disse que chegou a hora de encarar determinados gastos de frente, de entender que determinados programas não estão funcionando como deveriam e resolvê-los ou extingui-los em determinado momento. Mas isso tem um tempo. O tempo da política é diferente do tempo do mercado. Há uma reação excessiva do mercado ou uma lentidão excessiva do governo na avaliação de vocês? Mano, bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia, Soraya. Bom dia aos amigos, à nossa audiência. Eu diria que há uma lentidão excessiva por parte do governo, especialmente porque quando nós analisamos a dinâmica do gasto na lógica do ciclo político, em geral, a regra é o governo fazer um ajuste das contas nos seus primeiros anos, porque à medida em que se aproxima o momento da próxima eleição,
a gente acaba vendo um aumento da pressão política por mais gastos, o que torna mais difícil fazer ajustes na reta final do governo. No governo Lula, o que a gente viu foi uma decisão política que contrariou essa lógica geral do ciclo político, ou seja, o governo começou ampliando gastos desde antes do seu próprio início com a PEC da transição, deixando para prometer cortes de gastos apenas na segunda metade do governo, o que torna tudo muito mais difícil de acreditar, porque daqui para frente, até a próxima eleição, a pressão dos aliados vai ser pelo aumento de gastos e por fugir de uma agenda de corte que sempre acaba despertando o descontentamento dos setores da sociedade que vão ser atingidos pelos cortes. Adriano? Bom dia, Rafael, Soraya, Mano, audiência aí da Jovem Pan. Eu concordo com o comentário do Mano. A gente sabe que o governo Lula, nesse terceiro mandato, está reproduzindo aquele DNA gastador, né, de expansão de gastos públicos que marcou o início do seu segundo mandato e principalmente, né, os mandatos da Dilma, talvez até pela necessidade de acomodar um grande volume de aliados de diferentes correntes e partidos, e aí basicamente é através, né, de acesso, né, à máquina do Estado, principalmente aos recursos do Estado, e o governo não consegue, e acho que nem tem esse desejo efetivo, né, digamos assim, no seu DNA, de fazer uma contenção de gastos. Essas promessas, né, a cada crise de desvalorização do real frente ao dólar, de que vai haver um ajuste, um aperto fiscal, já desgastaram a relação com o mercado. O mercado já está há 2 anos escutando, né, essas promessas. O tempo político, na verdade, era, como bem ressaltou o Mano, já era para ter começado no início do governo, né, uma demonstração de rigor fiscal, de cumprimento de metas. Acenou ruim para o mercado, né, aceno no mercado quando acabou com o teto dos gastos e apresentou com alguma dificuldade o arcabouço fiscal. Mesmo esse arcabouço fiscal, que é problemático, ele não está sendo cumprido. Então, por conta de tudo isso, qualquer probleminha externo vira um problemão nas contas públicas aqui. A gente sabe que as taxas de juros estão sendo pressionadas, o real está desvalorizando, o poder de compra do brasileiro, em média, está se perdendo, e o cenário realmente não é muito favorável para o governo, e a relação com o mercado não está uma boa relação nesse atual momento que a gente vive.